bom dia para você que está conosco na nossa modalidade digital. É um prazer poder caminhar com você na nossa Academia de Saúde Emocional. A ASE acontece todos os domingos aqui na Igreja do Recreio, no auditório do Centro de Cuidado Humano, para que possamos trabalhar com você palestras que te motivem ao autoconhecimento, que te tragam a possibilidade de se conhecer melhor, de reconhecer as suas áreas e também identificar metodologias que possam atuar com as suas demandas pessoais e possam te fortalecer individualmente e te tornar uma pessoa melhor em Cristo Jesus e no relacionamento com as outras pessoas. Muito feliz porque você, nessa manhã, decidiu estar aqui conosco. E você que vai assistir depois, também multiplique essa informação a todos aqueles que necessitam. O tema de hoje é muito relevante. A gente vai falar sobre abuso. Só que com a estrutura e o viés da ferida religiosa. E aí, quando a gente pensa sobre ferida religiosa, a gente pensa nessa conexão que precisamos ter para nos fortalecermos diante da fé, em meio às demandas que sofremos em ambiente eclesiástico. E lógico, nada disso deveria ser o suficiente para nos afastar de Deus, nos afastar do Senhor Jesus, do desejo de ser um discípulo. Mas o nosso emocional fragilizado, as nossas questões que nos levam ao enfraquecimento emocional também prejudicam a nossa caminhada na espiritualidade. E você é muito bem-vindo a estar conosco, ouvindo do que vamos dizer, mas também se fortalecendo para multiplicar essas informações a outro. Ainda na fase de avisos de tudo que estamos vivendo aqui na Igreja do Recreio, eu te convido a estar atento. Se você chegou na nossa igreja, na modalidade digital ou presencial, entre 2023 e 2025, nós vamos ter o Conectando, que vai acontecer no dia 6 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, com o credenciamento. E você é muito bem-vindo a participar desse Conectando. Será uma festa onde vamos envolver os novos membros da igreja a estarem conosco e buscando essa integração junto ao nosso pastor Sênio e a todos os outros pastores que fazem parte do conselho pastoral. Ainda no mês de setembro, teremos o Serve Day, que vai acontecer no último sábado de setembro. E se você já serve na Igreja do Recreio e deseja ser treinado, capacitado nas mais diversas áreas, que você possa estar conosco também no Serve Day. E que esse domingo seja um domingo muito abençoado para você, não só nesse tempo na Academia de Saúde Emocional, mas também depois cultuando ao Senhor no culto das 11 e das 19 da nossa igreja. Inclusive, no culto das 11 de hoje, teremos uma orquestra, teremos a participação de um coral e que você se sinta ainda mais feliz no culto ao Senhor, podendo louvar e estar ali adorando ao Senhor em todo tempo, mesmo em meio às dificuldades. Eu fico por aqui, sabendo que já vamos começar a nossa academia e você é parte disso. Lembre, no final, não saia, não se desconecte, fique para a partilha online e os links serão vinculados aí com você. E assim, vamos começar a nossa Academia de Saúde Emocional. Olá, pessoal, bom dia! Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Que bom que vocês chegaram. Que bom que vocês conseguiram nessa manhã, depois de um movimento tão lindo que tivemos ontem do The Garden. E algumas de vocês estavam aqui no The Garden, conseguiram ainda ter fôlego para acordar cedinho e estarem aqui conosco na nossa Academia de Saúde Emocional. Aliás, ontem o Peregrinas foi maravilhoso, né? E também teve o culto de homens. Eu não sei se os rapazes que estão aqui presentes conseguiram participar, mas parece que foi muito aprazível também o momento com os homens. E nessa manhã,
nós vamos estar aqui falando sobre feridas religiosas. E nesse time do abuso e das feridas religiosas, nós temos a alegria de receber alguém que é muito do nosso time e é do nosso time gestor, que é a Marinésia. Marinésia caminha conosco na gestão do Celebrando e ela vai poder ministrar com toda a sua capacidade intelectual, com a área da psicologia e com tudo que ela tem trabalhado, mas muito mais pela capacidade que vem do alto, porque é o Senhor que nos capacita e só espera em nós um coração disponível para nos usar. E que assim seja nessa manhã. Então, se você puder esticar as suas mãos para cá, independente da sua fé, para nós orarmos pela vida dela e por esse início de palestra, eu te agradeço. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, e nos permite, Senhor, viver na Tua presença todos os dias com alegria, meu Pai. Obrigada porque o Senhor supre os nossos cansaços, meu Pai. O Senhor nos renova, nos coloca de pé, firmes, Senhor, e gratos a Ti, meu Pai. Obrigada pela vida da Marinésia, Senhor, que se dispôs a compartilhar conhecimento, testemunho conosco, meu Pai, e nos fortalecer através do direcionamento que o Senhor deu a ela, meu Pai. Usa a tua filha poderosamente, Senhor. Derrame sobre ela uma porção especial de unção, Senhor. Que não seja apenas as palavras da Marinésia, meu Pai, mas que sejam as tuas palavras através dela, Senhor. E que possamos, meu Pai, nesse tempo, nessa hora, sermos ensinados e abastecidos do teu cuidado para sairmos daqui muito melhor do que chegamos. Que assim seja, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém. É com você, minha lindeza. Obrigada. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui nessa manhã, com o desafio, mas também o privilégio de partilhar um pouco da palavra de Deus, em especial a palavra de Deus, né? O título que me veio ao coração para essa palavra, que eu considerei até por um tempo um título provisório, depois acabou se confirmando como um título que realmente vai conduzir a palavra dessa manhã para um fechamento. Então, que você esteja bem atento, né? E eu estou chamando aqui de Entre a Dor do Abuso e a Cura. E, no final, nós vamos entender o que há entre, né, nesse espaço aí da dor do abuso e da cura. Se eu perguntasse agora aqui, né, para quem está presente, presencialmente, para quem está online, alguém aqui já sofreu algum abuso? Né? Estou fazendo aqui uma espécie de suposição, não tem problema, quem se manifestou, né? Então, desculpe. Então, fazendo como uma suposição, porque às vezes é um tema muito pesado, puxado, e nem todo mundo tem já a condição de dizer eu sofri, eu passei, não em público, né? Mas a gente poderia pensar que em pelo menos 3 grupos, como se comportariam diante dessa pergunta, né? Você já passou por algum abuso? Talvez alguns não levantassem a mão por vergonha, para evitar a exposição, outros levantariam assumindo isso, porque provavelmente já passaram, já fizeram uma trajetória, né, de cura, né, de resolver emocionalmente na sua história o caso do abuso. Outros não levantariam a mão, mesmo tendo vivido o abuso, porque é um segredo, eu não vou me expor, ainda não tratei, tem gente aqui que vai ver, vai presenciar isso, eu não quero também revelar. E outros talvez dissessem, eu nunca sofri abuso nenhum, então isso aí, esse tema aí não me toca, né? A questão do abuso, assim como outros temas, todos os temas que são tratados aqui, eles são temas de muita profundidade, de muita abrangência. E o tempo que a gente tem aqui, ele requer um recorte, né? Uma delimitação, porque a gente não tem como trabalhar todos os aspectos. Então, dentro da linha que eu vou seguir aqui, talvez você pense, mas não tratou disso ou daquilo, também teria isso ou aquilo, mas a gente precisa realmente fazer um recorte para poder ter objetividade, sabendo que esse tema do abuso
A pastora Roberta já adiantou que a gente vai trabalhar sobre a questão do abuso religioso. Ele é muito mais amplo, mais profundo do que a gente pode abordar nesse tempo que tem aqui. Então, assim, que o Senhor trabalhe em nós com a profundidade que o Espírito Santo pode trabalhar em cada um de nós, conforme nós nos disponibilizamos para isso, para além da palavra, que é realmente um recorte. Por que eu começo perguntando assim, alguém aqui passou por abuso, e considerando que poderia ter alguém que não dissesse, ou alguém que considerasse nunca ter vivido o abuso? Quando a gente fala em abuso, naturalmente, né, até pelo conhecimento do senso comum, a gente vai associar abuso a abuso sexual. Quando alguém fala, eu passei por um abuso, se parar aí, se der um ponto aí, você já vai completar e imaginar e considerar muitas coisas relacionadas a abuso sexual. Por isso, talvez alguns ou muitos nem se colocassem aí, eu passei por abuso. Eu joguei, se você quiser fazer esse teste, joga lá abuso no Google, né, uma pesquisa. Aparecem páginas e páginas e páginas, e os temas são sempre abuso sexual, abuso sexual, abuso sexual. E quando aparece um que o nome ali, abuso sexual, não está logo no título, eu acessei uns 2 ou 3, quando você vai ler o teor, é abuso sexual que está ali em evidência, né? Mas o que a gente vai tratar aqui não é abuso sexual, já está claro isso. O que é abuso, então? Para eu poder entender como é que é essa palavra, né, com a conotação corrente, né, que tem de abuso sexual, vai se aplicar a um abuso religioso ou abuso espiritual. Então, lá, abuso, no dicionário Michaelis, da editora Melhoramentos, é uso ilegítimo ou incorreto de alguma coisa, ou um excesso. E aí a gente já pode pensar, quando a gente fala assim, abusei da comida, abusei da pizza, abusei do café, abusei... Você faz um uso exagerado, você comeu além do que devia, né? Você bebeu o seu café, ou o que quer que seja, além da medida. Você cometeu ali um excesso. Mas também a gente pode pensar num uso excessivo e prejudicial de atribuições e poderes. Falta de moderação, exagero, excesso, violação dos bons usos e costumes, atentado ao pudor, desonra, coisa ou situação que aborrece ou desgosta. Então, a gente já começa a pensar aqui num termo que pode estar corretamente aplicado ao abuso sexual, sim, mas que não se restringe a ele. É muito mais amplo do que isso. E aí o próprio dicionário apresenta algumas expressões que poderiam ser abuso de autoridade ou de poder, abuso do direito, é o uso irregular de um direito legal, reconhecido, mas que excede, extrapola, abuso de liberdade de imprensa, abuso religioso, abuso espiritual, que a gente poderia também enquadrar aí num abuso de autoridade ou num abuso de poder. Então, o tema ele acaba sendo meio que circular, por causa do sentido, primeiro, que é do excesso, do extrapolar, né? E aí, falando isso, quando eu retomo a pergunta, alguém aqui passou por algum tipo de abuso? Aí você já pode considerar, espera aí, eu passei. De alguma forma, quando a gente esclarece esse sentido, o sentido dicionarizado mesmo do termo, a gente começa a se incluir e pensar assim, epa, eu não passei abuso sexual, não vivi isso, mas eu passei algum tipo de abuso de autoridade, e a gente começa a pensar que esse abuso de autoridade ou de poder pode ter acontecido no ambiente religioso, no espaço, né, religioso, eclesiástico, ou nas relações, porque às vezes não é dentro da igreja, não é dentro do espaço da igreja, mas nas relações, né, com algum líder espiritual. Veja que não é o ambiente religioso cristão somente, o termo é muito mais abrangente que isso. Então, independente da sua fé, da sua prática religiosa, pode ser que você, em algum momento da sua vida, tenha sofrido, tenha passado por algum tipo de abuso espiritual ou religioso, né? Então, abrindo o tema assim, esclarecendo, acho que quase a totalidade do auditório, né, ou de quem está também online, talvez pudesse dizer, eu sofri um abuso. A gente tem aí abuso religioso e abuso espiritual, que ora é usado como sinônimo mesmo, há especificidades, mas, de um modo geral, eles vão caminhar juntos, ou se tocar, né, em alguns pontos.
O que é o abuso religioso ou abuso espiritual? É um tipo de abuso emocional e psicológico que ocorre, como já falei, dentro do espaço ou nas relações, né, religiosas, e pode se manifestar através de controle, coerção, humilhação, constrangimento. É perpetrado por um líder dentro de uma comunidade religiosa. E aí pode ser um líder constituído mesmo, com título, mas pode ser também um líder que você toma para si, em relações às vezes mais próximas, pessoa que às vezes você confia totalmente a sua vida, a orientação, e tem essa pessoa como um referencial. Okay? E aí é uma autoridade que pode não ter sido uma autoridade constituída na hierarquia da prática religiosa, aqui no nosso caso da igreja, com título, consagração e tal, mas alguém que muitas vezes você toma para si como uma referência e toma como um líder. Okay? Esse abuso ele pode acontecer de um modo macro, né, maior, em relação ao líder da igreja ou líderes e à congregação total, na sua totalidade. A gente pode pensar no exemplo aí de quase que venda, né, de votos ou compromisso que o líder religioso leva a igreja, os fiéis, a um compromisso com algum tipo de candidato ou partido. Isso aí é um tipo de abuso religioso espiritual. A gente vai falar aí do curral eleitoral, né? Então, todas as ovelhas e as campanhas e tudo mais, a pessoa usa o lugar de autoridade, o lugar de fala, o lugar de destaque, para conduzir, muitas vezes até obrigar, por conta de chantagem, que aquele rebanho, que aquele grupo maior se comprometa com o ideal dele, político, ideológico, que seja. Okay? Mas pode acontecer no micro também, que é nesse contato mais próximo com grupos pequenos, com famílias ou com indivíduos. Aquilo não é para a igreja toda, para a comunidade toda, mas numa relação mais próxima, esse tipo de abuso pode ocorrer. Como já falei, é um tipo de abuso de autoridade, um abuso de poder. Como é que ele se manifesta? Para eu saber, será que eu sofri? Será que eu passei por isso? Então, assim, de um modo não muito aprofundado, mas a gente pode pensar numa quebra de confiança, uma conversa particular, uma confissão. Você entende que aquela pessoa que está te ouvindo tem maturidade, conhecimento para te acolher, para te orientar, e aquela história, aquela situação vaza. E aí você se vê exposto numa circunstância em que você não gostaria, e aquilo prejudica a sua reputação, às vezes prejudica a família, prejudica casais, te expõe de forma indevida. Uma proximidade para uso de benefícios, favorecimentos ou acessos. Então, é o teu líder espiritual, mas que se utiliza da proximidade para utilizar, né, usar você para alcançar determinados lugares ou pessoas, porque a gente tem aí um líder espiritual, mas você pode ser líder ou ter projeção em outras áreas. Então, muitas vezes, esse abuso pode se manifestar dessa forma. E você entende que aquilo é uma amizade, uma relação, né, de proximidade com o seu líder, para depois saber que você estava sendo usado para outros fins. E quando você deixa de ser esse canal, esse acesso, você perde também aquela cobertura ou amizade. Pode ser através de palavras de destrato, insulto, ofensa. Você vai esperando, mesmo que seja uma palavra dura, de correção ou de exortação dentro da palavra de Deus, isso não justifica insulto ou ofensa. A aplicação indevida e interesseira da palavra para fins indevidos também. Uso a palavra, aplico do modo como eu bem entendo e eu acabo oprimindo, humilhando, manipulando. Então, não sei se você já viveu esse tipo de coisa. Eu fiquei pensando na minha própria história. Eu sempre falo que o carro-chefe do Celebrando é testemunho, né? Do quanto de abuso religioso, de abuso espiritual eu vivi.
E você pode pensar, não sei quantos aqui são filhos de pastores, ou filhos de líderes, ou esposa ou esposo de pastor, pastora, ou o que quer que seja, quando esse abuso ele é combinado com o papel, né, familiar, com essa relação, e a posição na igreja ou no ministério, a posição de autoridade. O quanto esse abuso ele se potencializa e se confunde até, você não sabe agora de onde está vindo esse abuso, se é do pai, do marido, da esposa, do filho, que seja um líder na igreja, ou da sua relação ali familiar. Pode aparecer também em controle sobre suas decisões pessoais e familiares. Há pessoas que se colocam de um modo tão dependente, talvez, mais à frente a gente vai ver isso, que é a palavra daquele líder que vai determinar. Compro, não compro, vendo, não vendo, caso, não caso. Veja bem, é diferente de uma orientação pastoral, bíblica, que vai te alertar para que você decida. Alguém dizer para você faz, não faz, e determinar. E se você fizer o contrário do que foi dito, então você tem perdas, prejuízos, sanções, porque você não seguiu aquela orientação, aquela direção. De modo geral, isso. Né? A pastora Roberta disse que depois vamos abrir para perguntas, e aí vocês podem colocar, acrescentar também coisas que viveram ou que conhecem, para enriquecer o tema. Como consequências, para quem viveu, né, essa trajetória aqui, algum ponto, ou vários deles, de abuso numa relação assim, ferida emocional, porque quebra uma confiança, rompe uma relação, decepciona. Então, a ferida emocional, ela é uma das causas, assim, no que eu penso da minha própria história, mais marcantes, né? Assim como depois a gente vai ver como é que a ferida também me deixa vulnerável a passar por esses abusos. Então, a gente tem, de novo, aí uma relação, né, de retroalimentação. Então, é uma ferida emocional que é causada por decepção, por traição, por abandono, por quebra de confiança, por quebra de aliança, e você se vê ferido. Também pode levar a uma generalização. A partir daquela experiência com um líder, você diz o seguinte: todo pastor, né, não é de confiança, não presta, é interesseiro, todo líder vai fazer isso e aquilo e vai abusar, toda igreja, ou o contrário, nenhum pastor é digno de confiança, nenhuma igreja presta. E aí, a partir dessa generalização, por causa da sua decepção, da sua ferida emocional, você pode ir para um isolamento, um silenciamento, uma amargura, mesmo continuando na igreja. Então, você está ali, mas você desconfia de tudo. Você está ali, mas você não consegue participar do Celebrando a Vida, porque você vai ter que falar naqueles assuntos. Né? E você não quer falar, você se fecha, porque aquela dor, aquela decepção, ela vai se tornando uma amargura, E talvez quando alguém toque nesse assunto, alguém que te conheça, alguém que consiga uma abertura sua, você vai dizer, isso já está resolvido, está no passado. Mas você pode não falar, você pode não abrir o coração para falar da dor, mas muitas vezes essa dor, ela vai controlando o seu comportamento, seus relacionamentos. Daí o isolamento, o silenciamento e essa crítica, às vezes severa, para qualquer pessoa que se destaque ali como líder, para a palavra que é dita. Então, você continua na igreja, mas com seu coração de pedra, um coração fechado. Ou você vai para o outro extremo, e você se afasta da igreja, abandona a fé, e ainda vai falar, é muito interessante, vai falar mal de Deus e do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho, porque você transfere, né, até a partir dessa generalização, a ofensa ou a falha de um líder para o Senhor da igreja. Então, eu não quero mais Jesus, porque eu me decepcionei, e, enfim. Até aqui tudo bem? Estão comigo? Ok? E aí, Lucas 13, de 11 a 13, conta uma história de uma cura.
Então, vamos lá. Lucas 13, de 11 a 13. Jesus está ali na sinagoga, como fazia há vários dias, Jesus na sinagoga, ensinando. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então, uma mulher encurvada que de modo algum, quando a Bíblia diz aqui, ó, de modo algum podia endireitar-se, eu fico imaginando tanto de procedimento, tratamento, tentativa e coisas que foram feitas para dizer de modo algum ela podia endireitar-se. E eu fiquei pensando também a partir da minha própria história, como é que as feridas emocionais, como é que esse adoecimento da nossa alma nos deixa encurvados diante da vida. Tua postura física está ereta. Às vezes a gente até exagera para parecer mais ereto ainda, né? Para não ter que lidar com esse encurvamento, né? Com essa dobradura do corpo. E aí, nessa dor, você não consegue se levantar e ver. O teu olhar vai ficar fixado no momento daquela dor ou daquele abuso. Então, todo o tempo você vai andando e vendo a cara daquela pessoa, a história bonita que você estava construindo com ela, o ponto da decepção, a sua indignação, o seu questionamento, por que que ela fez isso comigo? Era tão bom, era tão isso, tão aquilo, por quê, por quê? E aí, essa dor da alma, ela não encurva o corpo, mas ela nos deixa encurvados diante de muitas possibilidades da vida, inclusive da vivência e da experiência de coisas lindas que o Senhor Jesus está fazendo dentro da igreja. Então, nós estamos ali por perto, nós vemos as pessoas passando em volta e dançando, mas nós estamos fixados, encurvados, naquele momento da decepção, da dor, do abuso religioso. O corpo ereto, a alma encurvada, 18 anos olhando para o chão, para a decepção com algum líder ou pessoa considerada por você um líder ou autoridade. Eu vivi isso por muitos anos, de uma palavra que foi lançada sobre mim e que eu acreditei e carreguei durante muitos e muitos anos. Alguns pontos para a gente considerar sobre essa questão da ferida causada pelo abuso religioso ou abuso espiritual. Nossa vulnerabilidade em relação ao abuso espiritual. Primeiro, falta de conhecimento da palavra. Então, pode ser que tenha lá um líder que abuse, que abusou de você, que desrespeitou, que desonrou. Mas tem uma pessoa do lado de cá, que muitas vezes recebeu uma palavra e aceitou, porque não conhecia a palavra. E aí, tanto Jesus vai falar isso em Mateus, quanto a gente tem também em Oséias. O povo está destruído, o povo está errante por falta de conhecimento. Então, Oséias usa essa expressão, o povo está destruído por falta de conhecimento. Jesus vai dizer, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então, muitas vezes, quando esse líder ele se utiliza da própria palavra distorcida para exercer uma autoridade abusiva, ela cai em cheio sobre aquele que não conhece a própria palavra. Então, o teu conhecimento todo da palavra de Deus está vinculado ao pregador de domingo. Então, você vai, se saboreia, aprende muita coisa e vai embora. Mas você mesmo não vai lá procurar o que é que diz a palavra, o que é que o Senhor quer ministrar diretamente ao seu coração. E aí, Atos 17, 10 e 11, conta uma história muito interessante sobre o ministério, né, de Paulo, aqui Paulo e Silas, levando o evangelho, contando as boas novas, e aí a Bíblia diz que eles chegaram no povo de Bereia. E eles ensinavam a palavra, e é lindo que a palavra diz, que eles recebem a palavra com avidez, mas eles vão examinar para ver se aquilo que estava sendo dito era daquele jeito mesmo. Então, eu ouço a palavra,
mas o acesso que aquele líder tem a Deus, eu também tenho por meio de Jesus Cristo. Então, eu ouço e eu vou à palavra para conferir, para confirmar. Isso. Se eu não conheço, eu estou muito mais vulnerável a passar por um abuso. 2, dores e feridas abertas. Quando você está machucado, você está vulnerável para que qualquer um abuse, fira ainda mais você. E até porque qualquer toque num lugar que já está machucado vai provocar dor. Então, você imagina, você quebrou o pé, você não pode pisar, né? Qualquer toque dói muito, dói muito. Se alguém toca ali, quando aquilo é curado, você vai pular à vontade, você vai, talvez esqueça até que um dia quebrou, né? Mas enquanto você está no processo, ainda está machucado, qualquer coisa que toque ali faz doer ainda mais, potencializa aquele problema. E é nesse ponto que eu quero trazer um testemunho pessoal, que eu já fui indicando no andamento da palavra. Eu estava passando por um período de muita dor familiar, uma situação longa, difícil, absurda, e eu precisava tomar uma decisão. E eu estava diante de um líder que não era meu líder, mas era um líder reconhecido na denominação, respeitado, e ele me diz o seguinte: se você fizer isso, Deus não tem compromisso com a sua descendência. Ora, para Deus ter compromisso com a minha descendência, eu ia tolerar tudo. Podiam pisar e me estraçalhar. Eu não queria que Deus deixasse de ter compromisso com a minha descendência. Eu achava que conhecia a palavra, mas eu não conhecia como eu pensava. E como eu estava muito ferida, aquela palavra veio de cheio, em cheio, em cheio. E eu fiquei encurvada por muitos anos. Eu acho que 18, igual a mulher da história aqui da Bíblia. Eu fiquei encurvada, com medo, porque estavam ali os filhos ainda pequenos, ainda adolescentes, e deixa eu ver o andamento disso, quando é que eu vou ver a falta de compromisso de Deus com a minha descendência? Em algum momento vai estourar aquela palavra. E aí hoje eu tenho vivido, e Deus me trouxe à memória essa palavra que foi dita, porque hoje eu digo: Senhor, o Senhor tem compromisso com a minha descendência. Quem está mais perto tem acompanhado a minha alegria com os netinhos, né? Já são 4 netinhos. Dos 2 filhos, a minha filha tem um menino, meu filho tem uma menina e 2 menininhos gêmeos que chegaram há 4 meses. E eu estou vendo o compromisso de Deus com a minha descendência. Porque a palavra de Deus, ela está acima de qualquer interpretação furada, interesseira, que qualquer pessoa possa fazer. E aí, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Eu vivi debaixo dessa palavra durante tanto tempo. E eu fui dizer para Deus: Deus, me perdoa, porque eu vivi tanto tempo com esse temor. E toda hora, volta e meia, lembrava daquilo, tinha dor, tinha raiva daquela figura, tinha raiva daquele pastor. E aí eu disse: Deus, eu acreditei nessa palavra. E Deus disse para mim: você acreditou, mas eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei nessa palavra. Eu sempre tive compromisso e tenho, porque está para além de uma palavra maldita, mal aplicada por um líder religioso. Então, um outro ponto que também nos coloca vulneráveis a essas feridas e a esses abusos: a extrema confiança e veneração por pessoas. Gente, isso aqui dá uma palavra que Deus tem trabalhado no meu coração, que é eu e o meu Deus. Deus com letra minúscula. Eu e o meu Deus. Muitas vezes, a nossa extrema confiança e veneração por pessoas nos leva a seguir cegamente, até que em algum momento a gente acorde nessa decepção, nesse rompimento brusco. E aí você diz: mas era tanto isso, tanto aquilo, eu confiei a minha vida. Veja bem, nós temos um só Deus e Senhor. Pessoa nenhuma, por mais ungida, capacitada, conhecedora da palavra, pode, na nossa vida, ocupar o lugar do nosso Senhor. Então, muitas vezes, quando nós nos linkamos, né, nos ligamos a alguém que está numa posição de liderança,
apreciar, tudo bem. Admirar, tudo bem. Aprender com aquela pessoa que tem mais conhecimento, tudo bem. Mas venerar, colocar no lugar de Deus nas nossas vidas, fatalmente vai nos levar, em algum momento, a uma situação de abuso. Porque nós não nascemos para ser adorados. Nós não nascemos para ser adorados. E quando alguém começa essa veneração, é quase que certo um passo aí para uma queda desse próprio líder e uma decepção. Então, assim, esses 3 pontos que eu destaco, de termos pessoas como deuses nesse terceiro ponto. E aí, 1 Coríntios 7, 23, vai nos dizer uma palavra que eu acho maravilhosa, é uma situação de Paulo aconselhando a igreja por uma discussão sobre lei, sobre isso, quem é melhor, e vou seguir esse ou aquele, e ele diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais escravos de homens. Muitas vezes, quando nós colocamos alguém no lugar de Deus, nós estamos nos tornando escravos ou servos, e estamos totalmente vulneráveis a qualquer tipo de abuso. Retornando ao título, né, que eu falei, era um título provisório, e depois eu entendi Deus guiando para esse caminho mesmo, entre a dor do abuso e a cura, o que há? A dor do abuso está aqui nesse extremo, a cura, né, o cicatrizar da ferida, está lá do outro lado. O que há entre eles? Um abismo e uma ponte. Para o abismo, a gente não precisa fazer muita força, não. Às vezes, o próprio susto de rompimento de um relacionamento, a decepção, né, entender que você passou por um abuso, já te leva para um abismo. Aí, aquele tempo de grande decepção, de choro, de mágoa, né, de indignação, como podia ter feito isso comigo, eu fiz, eu ajudei, eu confiei, eu trouxe para minha casa, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar e que talvez seja da sua história aí, numa relação com o líder religioso. Só essa atitude, esse rompimento, já te leva para um abismo. Mas a Bíblia diz, em Salmo 42, 7, que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, da tristeza, da decepção, você vai para a raiva, você vai para a amargura, você vai para a revolta, você vai, às vezes, para o abandono da fé, e você vai se afundando. O abismo é o que vai te afastar cada vez mais da cura. Se um abismo chama outro abismo, cada vez mais você vai mais fundo, por conta da dor, do sofrimento de ter sido abusado por um líder religioso ou alguém da sua extrema confiança nessa questão da fé. Mas também, do outro lado, há uma ponte. Tem um abismo que eu não preciso fazer muito esforço. A própria dor já me faz escorregar para ali e eu vou afundando cada vez mais. Mas, do outro lado, tem uma ponte que se chama perdão. Já viram lugares românticos? Tem a ponte, tem uns sítios, tem a ponte do amor, aqui é a ponte do perdão. Para chegar nessa ponte, depois de ter caído num certo abismo de tristeza e decepção, aí requer esforço, muito esforço, porque não é fácil lidar com todo sofrimento e tristeza e pensar que para chegar à cura vai ter que fazer um caminho de perdão. A ponte chamada perdão. E aí a gente tem lá em Colossenses 3, 13 e 14, a recomendação. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim também perdoai vós. E muitas vezes essa ponte do perdão, ela passa, muito interessante, que é uma das lições que a gente trabalha no Celebrando, né, quando trata do perdão, ela vai passar pelo perdão a Deus, porque quando se generaliza aquela decepção, a gente vai culpar Deus e o Senhor Jesus, então muitas vezes é perdoar Deus. Perdoar você mesmo, para dizer assim, quanto eu fui vulnerável, porque não conhecia a palavra, porque estava com dores extremas,
porque coloquei uma pessoa no lugar de Deus e ela não sustentou isso, porque nenhum humano vai sustentar esse lugar de Deus. Então, é um auto-perdão para você se acolher também, e aí o perdão ao outro. É o perdão ao outro. Para entender que você está lidando com um outro humano, também cheio de falhas e dificuldades. Eu retorno à história do abuso que eu sofri, esse específico, né, que Deus não teria compromisso com a minha descendência, porque recentemente, me lembrando disso e agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigada, o Senhor tem sim compromisso com a minha descendência, eu fiquei presa naquilo, acreditei, agora eu estou vendo que não é nada disso, que bênção, me alegrando, louvando ao Senhor, pelas lindas famílias que meus filhos formaram, pela alegria de ver meus netinhos, oh meu Deus, que coisa boa. Mas eu lembrei de quem lançou a palavra, na hora da adoração. E o que eu vou fazer com essa pessoa, né? E aí eu escrevi no meu caderno o nome, aí para eu saber quem é, o nome da esposa, que eu lembro que eu conheci, é esse aqui, é esse aqui. E eu disse, Senhor, eu libero perdão. Eu não quero mais trazer essa história com dor, com aperto no meu coração, com revolta, para dizer, ele falou, mas ele era mentiroso, ele era isso, ele era aquilo, que eu vou incorrer num outro pecado de maledicência. Mas eu quero, e eu falei e escrevi, eu quero liberar perdão para esse pastor. Porque ele lançou a palavra, e na minha dor eu caí, e eu é que vivi aprisionada por ela. Ele nem se lembra disso. Eu não sei se ele está vivo, eu não acompanhei mais a história, talvez ele nem se lembre disso, mas eu fiquei encurvada durante muito tempo, e agora eu não quero só celebrar, porque eu estou vendo, sim, o compromisso do Senhor com a minha descendência. Eu quero me livrar do peso de carregar essa figura, esse nome, essa palavra, me atrapalhando de viver plenamente o que o Senhor tem para mim nesse momento. Então, a ponte do perdão, ela é necessária, ela requer esforço, mas é ela que vai te levar ao lugar da cura. De poder, talvez, lembrar da história e contar como testemunho para dizer, se Deus fez comigo, pode fazer com você também. Mas não mais aquela dor como um grande fardo, querendo vingança, chorando com a mesma dor, como se estivesse ouvindo de novo, passando de novo pela mesma situação no tempo atual. Então, o Senhor quer para nós e sobre nós libertação. Libertação de amarras, de pesos e de fardos desnecessários, que atrapalham de você adorar a presença de Deus, porque tem um peso te puxando, que te atrapalham de dar passos largos e em direção ao propósito do Senhor para a sua vida no tempo de hoje, e de usar toda uma história de sofrimento que seja para ser testemunho, para dizer para outros que Deus pode fazer. A tua situação de dor é essa, mas eu quero dizer que eu estive nesse lugar e hoje eu estou aqui, porque eu vivi isso. Eu não estou falando só de um conhecimento, de uma leitura, de uma experiência de outro que eu ouvi, eu estou falando da minha caminhada, da minha trajetória, porque Deus pode e quer trazer cura sobre nós. E não a cura da alma, não a cura da alma, sem que a gente passe pela ponte do perdão. Não tem. Seja de ferida religiosa, seja de decepção, seja de você estar decepcionado com Deus, com a igreja, com o Senhor Jesus, qualquer que seja. Seja também, né, com pessoas, se você não consegue passar, acessar e passar pela ponte do perdão, com todos os desafios que ela tem, você não vai chegar à cura. Agora, você tem a opção de um abismo e de continuar nele até. Porque você vai ter que fazer um esforço, requer um esforço para poder acessar a ponte do perdão. Eu vou pedir o Leonardo para passar um vídeo para a gente encerrar. É um vídeo que está no Instagram, é público, então eu passo aqui para encerrar a minha palavra.
havia um cartazinho no início, né, era o convite: se você foi magoado pela igreja, sente-se aqui. E aí a igreja, né, é alguém, é uma pessoa, tem nome. E um vídeo muito interessante. E depois aparece: Jesus nunca teve culpa, né? Porque Jesus é o nosso Senhor, Ele é e será eternamente o mesmo, não há variação de mudança. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que ministre e aprofunde a sua palavra nos nossos corações. O Senhor trabalha no grupo, né, quando a gente recebe uma palavra, que é para todo mundo, mas como ela cai em cada um de nós e o que o Espírito Santo vai trabalhar e nos levar e conduzir aqui e depois desse tempo aqui, é muito particular, é muito pessoal. Senhor, muito obrigada por essa manhã. O Senhor sonda e conhece os corações de cada um de nós. Nós estamos aqui como igreja e o Senhor olha para nós como igreja, mas o Senhor também olha para o coração de cada um de nós como filho, como filha. E o Senhor sabe muito bem da nossa história, da dor que carregamos, dos abismos em que fomos jogados e que fomos permanecendo ali, criando outros abismos. O Senhor sabe o quanto estamos afastados ou o quanto estamos caminhando em direção à cura de abusos que sofremos. O Senhor conhece todas as coisas. Nós queremos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. Senhor, que corações de pedra sejam transformados, transmutados aqui em corações de carne, sensíveis à palavra do Senhor, sensíveis ao chamado ao perdão, sensíveis, Senhor, a ouvir a voz do Senhor clamando para adiante, para frente, sem que as coisas que ficaram para trás nos aprisionem. O Senhor pode trazer libertação e cura e paz e renovar a alegria dos teus filhos. E nós nos colocamos aqui diante do altar do Senhor para isso. O Senhor sonda cada um e que a tua palavra vá ministrando ao coração de cada filho e cada filha. E o teu Espírito Santo, com poder, traga luz, discernimento, entendimento e a fé de que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Obrigada porque nós somos do Senhor. Obrigada porque o Senhor é nosso. Eu sou do meu amado, Ele é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor. É o amor de Deus que nos leva à sala do banquete. Não há título em nós, não há poder, não há bandeira, não há nome, não há recurso nenhum. O que nos leva à sala do banquete é o amor do Senhor Jesus, que se entregou por nós e nos dá acesso ao Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua trabalhando em nossas mentes e corações, e que haja transformação e muitos testemunhos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigada, irmãos. Como é preciosa essa fala, né? Entendendo que alguns dos nossos irmãos se afastam da igreja e até negam a sua fé por terem vivido um momento de ferida religiosa. Quando o nosso olhar está no homem, e cada vez que um pastor, um líder nos faz chorar, nos faz passar pelo sentimento de rejeição, passar pela relação difícil de liderança, muitos viram as costas para a igreja, mas esquece que é a igreja. E aí viram as costas para o exercício da fé, se distanciam de Jesus. É preciso ter muita maturidade para poder entender que aquele pastor, aquele líder que está te gerando aquele sentimento tão ruim, ele não pode ser o centro da sua vida. Ele é só um ser humano, falho, que em meio às dores dele, ele também derrama e sangra em cima do outro. Senão, estaríamos como servos, sempre nos afastando do Senhor. Se perdermos o nosso foco em Cristo Jesus, porque o nosso alvo precisa ser sempre Cristo. Mari, muito obrigada.
Eu queria abrir, se você tem alguma fala, alguma pergunta, à vontade. Temos um outro microfone? Aí vai chegar para você, ó. A Ana está levando. Mari, muito obrigada pelo conteúdo. E eu estava aqui pensando, até para uma reflexão que provavelmente vai dar um grande desdobramento, a gente pensar nisso mais para frente. A gente trouxe a figura da pessoa que foi abusada, mas tem a figura do abusador. E muitas vezes, nem sempre o abusador ele tem a consciência de que ele está exercendo um papel de abusador. Né? Então, dentro do contexto eclesiástico, muitas vezes eu já passei por isso, de trazer uma situação, e aí o desejo tanto do outro, ele imprime um desejo dele, de repente de uma cura, de algo que é dele, e traz aquela frase, falta de fé. E aí acaba levando a situação que foi ali aberta, a confiabilidade, por um grupo de oração. Isso também é uma forma de um abuso, não é? Não podemos ver dessa forma, mas às vezes eu percebo que isso é inconsciente do abusador. E até dentro do contexto bíblico, por não conhecer as Escrituras, acaba repetindo erros do que ele aprendeu, de como é feito, e vai nesse processo de repetição. É um tema que daria muitos desdobramentos, porque há abusador costumais. Ele é, e ele será, em qualquer situação que ele estiver. Aí a gente vai cair para perfis, né, de transtornos sim. e tal. Mas há esse líder, talvez ingênuo, inexperiente, sei lá o que for, que vai abrir. É uma quebra de confiabilidade. A gente já tem falado na igreja sobre isso, né? O grupo de oração. Pedir oração para o irmão que falou que isso, que aquilo, que ele conta o que o outro está fazendo e que foi falado ali como uma questão sigilosa. Eu acho que foi isso que você quis perguntar, né? Exato. E isso acaba caindo no lugar do abuso porque quebra a confiabilidade. Ainda mais se é uma pessoa que eu considero assim, nessa pessoa eu posso confiar. Foi o que eu falei, às vezes não é um líder que está ali com um título, mas é a pessoa com quem eu me relaciono confiando e colocando nela um lugar muito alto, né? E aí, se ela fala isso num grupo de oração e a coisa se espalha, também é uma quebra de confiança. É interessante que aí tem que pensar no celebrando a vida. A gente estava conversando naquele treinamento, né, de que como é que eu posso falar da minha vida em todo canto, mas não vou para o celebrando, porque eu vou ter que falar da minha vida. E aqui a gente trabalha justamente com essa confiabilidade. Não pode ter quebra de confiança. E pelo menos os anos que eu tenho vivido aqui, eu nunca quebrei, nunca vi ninguém quebrar, ou pelo menos por perto de mim, né? Porque essa quebra de confiança ela acaba sendo um abuso e afasta muita gente, porque aí entra nessa generalização, não posso confiar em ninguém, aí ela silencia e vai viver dores terríveis, sem pedir ajuda, sem se abrir, porque um falhou, ela vai achar que todo mundo vai falhar. Isso também entraria aí num abuso. Obrigada, Mari. Aqui, ó. E aí, só para ilustrar o que a Mari acabou de responder, na palestra da Adriana Azevedo, que também é psicóloga, que fez há 3 semanas atrás, se não me falha a memória, ela fala sobre o papel do abusador e ela acaba respondendo uma pergunta também sobre abuso religioso. E aí ela traça um perfil do abusador que é muito interessante da gente poder ver novamente, quem não pôde participar, e você que está no digital também, o YouTube está aí disponível com todas as palestras gravadas, porque o perfil do abusador, ele precisa ser reconhecido pelo próprio abusador, senão ele acha que é natural, sabe? Ele está sempre machucando as pessoas, mas é a forma dele liderar, é a forma dele conduzir as demandas que ele tem em ambiente religioso. E se a gente está num ambiente eclesiástico, a gente precisa ser um líder diferente. A gente precisa ser um líder que agrega, um líder que soma esforços, e não um líder que afasta pessoas, que distancia pessoas. Tudo isso precisa ser bem pensado, né? A Camila ali. Duas coisas. A primeira, que você falou que o povo perece por falta de conhecimento. Durante alguns anos eu sofri, né, abuso religioso. E, de fato, quando isso me tornou consciente, né, porque às vezes esse relacionamento ele se torna natural e comum,
né? E ainda que você conte para um amigo ou para um colega do lado, é tão comum naquela comunidade que você passa a ser o errado em levantar algo que você está sofrendo, né? E na faculdade de teologia, e aí é uma coisa que realmente foi o que me salvou, é que ficou claro que é Deus quem determina a minha vida, que é Deus quem traça os meus caminhos, que é Deus quem libera a bênção ou não, né, para eu tomar alguma decisão, porque tinha muito essa prática de eu não te abençoo, não toma decisão, não compra o carro, não viaja, não anda com essa pessoa, não namora essa pessoa. E existia muito isso dentro do lugar em que eu convivi. E foi na faculdade de teologia que os meus olhos se abriram. E era tão tóxico o relacionamento que, quando descobriram que eu fazia faculdade de teologia, que não era da denominação, ou que não tinha ninguém de conhecimento, me comunicaram para eu sair da faculdade, né? E eu não saí, obviamente. E também não estou mais lá, né? Obviamente. Então, assim, é muito forte isso, porque a gente passa anos sem tomar a consciência, por falta de conhecimento mesmo. E a gente vai sendo levado, pouco a pouco, a algo muito doentio, e que, às vezes, não tem como voltar ao caminho, né? A gente fica tão ferido que, às vezes, não consegue voltar ao caminho. E a segunda coisa que você falou, que é a ponte do perdão. Essa semana eu vi um vídeo, eu acho que de um cientista, que eu não sei se ele é cristão, mas ele falando que o máximo de coisas de uma molécula, para que ela se torne quase no limite dela, vai acrescentando átomos, e ela tem que ter o per na frente. Então, permanganato, peróxido, e é o máximo de concentração dela. Quando uma coisa é feita, ela pode ser feita ou perfeita. Então, o per na frente, ele torna algo mais potente. O amor, ele se dá na doação, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu Filho. Então, o máximo de doação é o perdão, né? Perdoar. É o máximo de doação, é o máximo do amor, é o máximo do limite que a gente pode ter. Então, se a gente acha que ama, mas não perdoa, você não chegou no seu máximo de amor que Deus nos aconselha a ter, né? E é o máximo que Deus manifesta para nós primeiro, de amor e de perdão, né? Por isso que o texto vai dizer, perdoai-vos, são os textos das mutualidades, né? Amai-vos, perdoai-vos, suportai-vos, aconselhai-vos, né? São muitos, tendo como exemplo o nosso próprio Deus. Então, é lindo o que você traz, e é o exemplo que a gente já tem pela própria palavra, né? Do amor e do perdão de Deus. Perdoai-vos. Né? E é interessante que, assim, em algum momento, você teve essa experiência da faculdade de teologia, e nesse momento seus olhos se abriram. Há pessoas que vão precisar de muita ajuda, a sua ajuda veio através do curso, não sei se você buscou para isso, pensando já nisso, eu quero aprender mais, né? Já começando um questionamento sobre essa relação, né? Tanto que foi buscar em outra denominação e tal, enfim, tem muita coisa aí na tua fala, né? Muito legal. Mas, assim, quando é que nossos olhos vão se abrir, né? Para relações abusivas e desnecessárias? E é muito interessante esse perfil abusador. Você falou assim, o abusador precisa se dar conta que ele está abusando. Se for um transtorno de personalidade, ele nunca se dará conta. E um abusador que é por transtorno de personalidade, ele será abusador em todas as suas relações. Então, se você pega, nosso campo é um pastor, que ele é um líder abusador no rebanho, ele é um marido abusador, ele é um pai abusador. Ele funciona assim, né? E aí que o Senhor tenha misericórdia dele. Agora, há os líderes que abusam por falta de conhecimento, até por falta de maturidade, acham que estão fazendo certo, né? E até eles, mas aí esses são salvos, porque eles vão aprender, eles são ensináveis, né? Aí esse líder, ele pode até cair a ficha em algum momento. Puxa, eu estava, né, agi com você, eu acho que exagerei. Lembra que abuso aqui, a gente está falando de excesso, né? Até o que é certo, esse excesso. Então, você vai para um aconselhamento, joia. Alguém vai te aconselhar na palavra, joia. Mas se essa pessoa diz, você vai ter que fazer isso desse jeito, aí... Porque, no fim das contas, a decisão é sua, até para que você arque com as consequências, né? Para não dizer... o livre-arbítrio. Até para você depois não dizer, a culpa é dele, que ele mandou eu casar, ou mandou separar, ou mandou comprar, ou mandou vender. Então, também é outra coisa que é própria, né, do programa do Celebrando, que é você assumir suas responsabilidades também, né? E muitas vezes, quando você está cega nessa relação abusiva, quando você faz o que foi dito e dá errado,
você vai buscar ajuda e a pessoa vai dizer, o problema é seu. Mas não foi você que disse, mas o problema é seu. Então, é um assunto que remexe assim, em muitas coisas, são muitas camadas mesmo, né? Como é rico, né? Por isso a gente trouxe aqui para a nossa Academia de Saúde Emocional, para que a gente possa identificar isso também e saber se isso ainda causa alguma dorzinha aqui e a gente possa cicatrizar e viver melhor com Cristo e no ambiente da igreja. Ana, tem alguma pergunta online? Não? Então, agora, nós agradecemos a todos que estão aqui. Se você puder e desejar subir para as palestras, as mulheres e os homens vão, para as partilhas, perdão, e os homens vão estar nas partilhas aqui nessa sala. E você do online, as salas de partilha já estão abertas, você pode clicar no link que está aí no YouTube e as pessoas vão te receber com carinho. Salas separadas para homens e mulheres. Muito obrigada, pessoal. Um domingo abençoado a todos.